boa noite a todos. Mancini, boa noite. Parabéns pela classificação. Poderia ter sido menos sofrido, mas a classificação é o mais importante. Eu gostaria que você falasse dos dois tempos do América, a opção do Alê no lugar do Martinez, já que você tinha um meio de campo, o Martinez vinha jogando bem, aquela coisa toda. Eu gostaria que você explicasse. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que foi sofrida a classificação, né? E se nós analisarmos os 8 times que ficaram agora e a gente fosse fazer um tipo de prognóstico daquilo que deve acontecer também nas quartas de final, serão jogos assim, né? Porque as equipes se equiparam, são todas equipes de Série A. O Inter iniciou a partida muito bem, ganhando a maioria dos duelos individuais, e isso foi uma coisa que nós alertamos antes da partida, na palestra, ontem no treinamento, que seria muito importante que nós não perdêssemos os duelos, que fôssemos fortes fisicamente, por isso a opção do Alê, que depois eu vou explicar melhor. E a gente acabou tomando 2 gols de bola parada. E isso numa situação onde você vem com uma certa vantagem e perde a vantagem com 25 minutos de jogo, isso é óbvio que emocionalmente acaba fragilizando a sua equipe. E eu vi o América dessa forma no primeiro tempo. Nós só tivemos uma cabeçada do Aloysio no primeiro tempo como chance real de gol. O Inter também não teve muita coisa, mas ele fez os 3 gols e abriu ainda 1 gol de vantagem. Aí a gente chegou no vestiário, houve uma conversa dura dentro do vestiário, como deveria ser, e a gente volta para o segundo tempo diferente, ganhando a maioria dos duelos, disputando mais, com o time taticamente um pouco diferente, com 2 centroavantes, um aberto de um lado, né, que era o Mikael, que nunca fez essa função, até por nós não termos outras peças, mas fundamentalmente também para que eu melhorasse o aspecto físico da equipe, o Aloysio do lado esquerdo e o Mastriani à frente. E depois, com a entrada do Wellington Paulista, a gente manteve isso daí e foi enfraquecendo no sentido de marcação meio-campo, tirando o Cal, aí fazendo a entrada do Varanda, recuando um pouco mais o Juninho. Mas o América do segundo tempo mereceu pelo menos ir disputar os pênaltis. O América do primeiro tempo foi muito abaixo daquilo que todos nós esperávamos do time, assim como muito abaixo também tecnicamente, taticamente, porque nós fomos engolidos, entre aspas, durante boa parte do primeiro tempo, e isso, de certa forma, acabou sendo determinante. Sobre a escolha do Alê, eu tinha que ter um time mais alto para o jogo de hoje, porque eu sabia que a bola parada do Inter seria bem utilizada. Então, por isso, a opção de entrar com o Alê, de entrar com o Juninho, de entrar com o Cal no meio-campo. E uma coisa assim, muito importante de ser dita neste momento é que eu não vou desistir do Alê. Pode todo mundo achar que eu estou errado, que eu tenho a convicção, porque eu vivo diariamente com o atleta. Um atleta que é muito importante na recuperação e na transição do América ao longo desses últimos anos, ele não pode ter desaprendido, não. A saída do Alê foi muito mais em função de outras coisas que eu analisei para o segundo tempo, porque eu poderia tirar qualquer jogador no primeiro tempo, até o goleiro, porque seria bem aceito por todos eles, porque ninguém vinha jogando bem. A opção de tirar o Alê da entrada do Ema pode, de certa forma, dar a impressão que eu não gostei do comportamento do Alê. Não gostei do comportamento do Alê, mas também não gostei do comportamento do Cal, do Juninho, do Aloysio, do Everaldo, do Felipe Azevedo, enfim. Então, que a gente não comece a pegar no pé de um atleta que é importante para mim e que eu não vou desistir dele. Daqui a alguns dias, sábado, a gente volta a jogar no Brasileiro de novo e eu preciso ter esse elenco à disposição com força para ir lá e ser o América do segundo tempo. Independente de jogar bem ou mal, neste momento a gente tem que ter uma entrega maior, que foi o que eu vi no segundo tempo.
Mancini, Oi. o que representa essa classificação para a continuidade do seu trabalho? Nada. Para a continuidade do meu trabalho, nada. Esse negócio da gente analisar os trabalhos em cima de vitórias, derrotas, o América hoje vive um momento muito diferente, né? Então, eu sinceramente, respondendo, seria nada, né? Porque a diretoria e o Mancini, ambos têm a chance de quebrar o contrato a hora que achar que tem que ser. Por isso existe um contrato. Mas ela é importante porque ela pode nos alavancar no Campeonato Brasileiro, que é onde a gente está em déficit, porque em 8 jogos a gente tem 6 derrotas, o que não é normal não só para o América, para nenhuma outra equipe. Então nós temos que recuperar rapidamente, mas a passagem da Copa do Brasil, embora, entre aspas, signifique que a gente vai ter mais jogos, com um elenco pequeno, você passa a ter dificuldade, mas ao mesmo tempo ela serve como combustível para nos alavancar e realmente tornar o jogo já de sábado um jogo diferente, com esse ânimo do segundo tempo, que é o que nós necessitamos no momento. Lógico que sempre que você alcança a classificação, às vezes a gente passa borracha naquilo que aconteceu no jogo, e eu não estou passando a borracha. O América fez um péssimo primeiro tempo, e isso vai ser corrigido, tem que ser corrigido, mas acho que, acima de tudo, a gente tem que olhar para frente e entender a reação, entender o porquê que houve uma superação para que a nossa equipe chegasse entre os 8, seguindo, passando de fase. Bem, Mancini, a gente conversava, eu não vou me recordar aqui qual jogo que foi, que é tanto jogo que a gente acaba se perdendo. Sobre a recuperação, você já falou do Alê, que você não vai desistir do Alê. Aí eu ainda acrescentei sobre a questão do Juninho, que estava abaixo, e você disse, eu preciso de recuperar Alê, Juninho e outros jogadores também para voltarem a dar o resultado que eles davam antes. E o segundo tempo do Juninho foi totalmente diferente. Foi o Juninho que a gente está acostumado a ver, o cara que corre muito, vibrante, que acabou sendo premiado com o gol. Gostaria de saber, além dessa conversa dura no vestiário, o que prevaleceu mais para que o América pudesse sair daqui como saiu com a classificação? Só para tocar no assunto do Juninho, talvez se eu não tivesse tirado o Alê e tivesse tirado o Juninho, nós estaríamos falando do Juninho e o Alê teria se recuperado, porque eu tirei a possibilidade do Alê, do Felipe Azevedo e do Everaldo se recuperarem na segunda etapa. E eu dei a oportunidade àqueles que ficaram. Então, isso, às vezes, é importante para o atleta. Mas eu, sinceramente, eu acho que nós temos que estender a mão para o Alê, porque o Alê, assim como outros atletas que caíram de rendimento, eles fazem parte de um esporte, de uma profissão, que isso acontece muito, né? Os altos e baixos no futebol, tanto é que, se nós estivéssemos analisando aqui o Internacional do primeiro tempo e do segundo tempo, nós também estaríamos falando coisas opostas. Então, nesse sentido, eu acho que nós temos que ter paciência e saber que todos são importantes e em que, em algum momento, eles vão nos dar aquilo que eles sempre deram. E a outra pergunta que você fez? Sobre o Juninho, sobre a diferença, né, do primeiro tempo para o segundo tempo. Como no primeiro tempo, você já até falou que, se tivesse que tirasse todo mundo, até o Wagner Mancini também aí brincando. Também, lógico. Não, brincando. Botar o Regis ali em pé e o Mancini sentar um pouco no banco. Exatamente. Eu gostaria de saber essa mudança de chave do Juninho para o segundo tempo e, além dessa conversa dura, o que mais prevaleceu para poder sair daqui com essa classificação? 2 coisas que elas existem no futebol e que ninguém vê. Briga. A gente literalmente brigou no vestiário. Nós brigamos, eu com o grupo e o grupo dentro do grupo. Alguns atletas partiram para cima de outros, lógico que sem agressões físicas, mas agressões verbais. Foi talvez o vestiário mais quente que eu tive nos últimos anos, e com certeza aqui no América. Eu já vou para mais de 2 anos de América. Eu nunca tinha tido um vestiário assim. No intervalo, realmente, a gente
se colocou de uma outra forma e os atletas também. A cobrança entre eles foi muito forte. E no final do jogo todo mundo se abraçou, porque isso faz parte do futebol. Isso faz parte de quem quer ganhar jogos. Isso faz parte de quem vive do esporte e sabe que você tem que ter desempenho. Eu não posso, de maneira alguma, aceitar que meu time tome 3-0 no primeiro tempo, vencendo o primeiro jogo por 2-0 nos últimos 5 minutos, e aí você, em 25 minutos, você entrega essa vantagem. Eu não vou nunca aceitar isso, porque eu também já estive dentro de campo. E eu sei aquilo que está passando lá dentro, porque eu já vivi isso. Diferentemente quando você não conhece aquilo que está sendo diagnosticado, a gente sabe. E eu sabia, e o nosso intervalo foi muito quente. E ainda bem que foi assim. E tomara que seja assim todas as vezes em que a gente precisar virar uma partida ou virar uma situação, que foi no caso, a passagem e a chegada às quartas de final. E essa briga entre os atletas acaba tirando muita coisa, porque o cara está se comprometendo. A partir do momento em que eu olho na sua cara e falo as verdades que eu vi, eu estou me comprometendo também a fazê-las certas, e vice-versa. Então, eu acho que a chave foi essa. Nós não falamos de tática, nós não falamos de erros nem de acertos. A gente brigou no vestiário. E eu reconheço que deu certo. Lógico que, na maior parte das vezes, a gente fala, mostra no quadro aquilo que nós vimos no primeiro tempo, vem as informações do nosso auxiliar que está lá em cima, os vídeos e tal, mas existem momentos na vida, se dentro da nossa família a gente briga, por que dentro do nosso ambiente de trabalho a gente vai deixar isso de fora? E quase todos aqueles que estão dentro do América hoje são coléricos. São coléricos. E colérico briga mesmo. Ainda mais com sangue italiano nas veias. Então, eu acho que esse foi o nosso diferencial hoje. Não quer dizer que vai ser sempre assim, tenho certeza que não, mas nas vezes onde o nosso grupo precisou, ele reagiu muito bem a isso. Professor, qual é a explicação, professor? De repente o senhor deve ter falado, cheguei um pouquinho atrasado aqui na coletiva. São duas competições diferentes, né? O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas, pelo que o América demonstrou hoje aqui no Beira-Rio, não se explica porque o América está na zona do rebaixamento, né, professor? E até o senhor teve uma leitura muito interessante no segundo tempo, que o senhor botou o menino lá, o Martinez, né? E deu uma melhorada no meio-campo do América, né? O senhor teve esse sentimento que o Mano teria recuado a equipe, o senhor buscou, pelo menos, fazer o gol para levar para as penalidades máximas? Olha, eu não acredito que o Mano tenha pedido para o Inter afastar. Eu acho que assim como o Inter fez com que o América afastasse no primeiro tempo, nós fizemos isso no segundo tempo. A entrada do Martinez ela foi essencial, porque ele é um jogador dotado de grande capacidade de ter a bola, de organizar, de virar jogo, enfim. E a situação do América no Brasileiro, ela só está dessa forma porque em alguns jogos que nós tivemos a possibilidade de vencer, nós acabamos perdendo por falhas nossas mesmo. Nós comandamos alguns jogos e acabamos desperdiçando oportunidades importantes dentro da partida e acabamos tomando o gol, como se a gente usasse aquela frase do Muricy que o futebol te pune. Então, hoje a gente se vê numa situação diferente, onde a gente tem que se recuperar, tem que vencer partida. Sábado a gente pega o Corinthians em casa. E eu não tenho outro resultado a falar ao nosso torcedor, a todo mundo do clube, se não for a vitória, porque hoje a gente tem que brigar pela recuperação no campeonato. Mas a julgar daquilo que foi visto hoje, principalmente no segundo tempo, eu acho que nós temos totais condições de sair dessa incômoda posição e de ir brigando, porque na Série A do Brasileiro você tem que ter resistência. Ele não é um campeonato de tiro curto, como foi hoje a Copa do Brasil, que são 2 jogos. Você tem que somar pontos em todas as rodadas para que você consiga
o objetivo de todo mundo, que é chegar aos 45 pontos, e aí depois buscar e lutar por algo mais. Aqui. Boa noite, Mancini. Parabéns pela classificação aqui dentro, gigante da Beira-Rio. Aí, realmente, nenhum colorado, acho que esperava aqui que o Internacional pudesse virar esse placar. Mas, pelo primeiro tempo que o Internacional começou, realmente ficou quase impossível e uma ilusão total, que o torcedor hoje saiu muito frustrado daqui. Mas a pergunta é o seguinte, sabemos que o Internacional tem uma crise séria fisicamente, inclusive demitiu o seu preparador físico após a derrota lá em Minas Gerais. Se você tinha a informação que o Internacional joga tudo no primeiro tempo e no segundo tempo, infelizmente para os colorados, cai muito de produção física e hoje deu para perceber de novo que caiu muito o ritmo do Internacional, pois uma equipe que abre 3 gols numa competição eliminatória, realmente é muito difícil de explicar uma situação dessa, caindo, penando na parte física. Não é que nós tivemos a informação sobre esse aspecto, né? Vendo os jogos do Internacional, normalmente a gente nota que ele é uma equipe muito, muito forte no primeiro tempo e que ela tem caído ao longo do jogo, né? O que não aconteceu, por exemplo, no último jogo do Internacional frente ao Bahia. Eu assisti o jogo, o Bahia no primeiro tempo equilibrou as ações e o Inter acabou fazendo 2 gols no segundo tempo. Mas normalmente a tônica tem sido essa. Às vezes a parte emocional acaba atrapalhando também, né? Porque sempre que a gente fala de parte física, nós temos que associar o emocional, porque um emocional abalado você acaba, de certa forma, cansando muito mais. E há uma explicação para isso, né? Mas o América montou a sua estratégia para não deixar o Inter jogar, não deixar o Inter empurrar o América para trás, e isso aconteceu após a marcação do primeiro gol. Aí a gente teve dificuldade, tomou o segundo gol, mas na segunda etapa não. Nós saímos mais para o jogo, jogamos expostos, sem volante de marcação, com vários atacantes à frente, mas nos superamos em cima de vontade, de raça, de fibra, de alma, que é o que uma equipe tem que ter, né? Então, só aliando essa resposta àquela última que eu dei, se nós tivermos isso no Campeonato Brasileiro, certamente a gente vai melhorar a performance. Porque isso está diretamente associado àquilo que nós fazemos na vida. Se você tem fibra, se você tem superação, faz tudo com amor, com carinho, com alma, a chance de dar certo é muito grande. Bem, Mancini, só para poder encerrar, eu sei que está muito em cima, uma vitória há poucos minutos, mas já tem um Corinthians no próximo sábado, é jogo em cima de jogo. E o América passa por um problema que só tem o Marcinho para a lateral. E o Marcinho tomou o terceiro para o jogo contra o Corinthians. Você tentou, no jogo contra o Defensa, colocar o Matheus Henrique. E o garoto, no meu entendimento, não foi bem. Como é que você pensa em resolver este problema dessa lateral direita do América com o Marcinho não podendo jogar? Olha, não tem como a gente resolver o problema antes de julho, porque a janela fechou, ela continua fechada e a gente só vai ter oportunidade em julho com a chegada de um novo lateral. Nós estamos sofrendo porque nós tivemos um atleta que vinha nos ajudando, mas que infelizmente teve o contrato rescindido, né, por outras questões. Então, nós temos que entender isso. O dia que eu não tiver o Marcinho, com certeza eu vou ter que improvisar, porque eu não tenho lateral, a não ser que o meu socorro seja o Samuel, da equipe sub-20. Porém, o Samuel ele não tem um tempo adequado com a gente para entender. E aí muita gente pode ouvir isso daí e falar assim, Mancini, mas quem sabe jogar futebol, sabe jogar futebol. O Varanda entrou hoje e fez questão de bater o pênalti. A hora que a gente foi definir os batedores, ele falou, eu sou um, Mancini. E ele jogou apenas 10 minutos com a gente. Mas é um atleta que eu já conheço da época do Corinthians. Existem muitas coisas que um atleta tem que saber antes dele entrar em campo e jogar.
aonde a gente faz a marcação, a que ponto a linha de 4 tem que afastar, quando que ele sai para fazer a marcação adiantado, quando que ele volta, porque o sub-20, embora o Myron hoje tente jogar bem parecido com a gente, existem alguns gatilhos que ninguém sabe, que nós temos de subida de marcação. Então, eu vou avaliar, né? Não estou descartando a entrada do Samuel, que é da posição, mas eu também não posso expor um menino dessa forma. Matheus Henrique, Renato, Breno, são atletas que já estão com a gente há quase 6 meses. E eles já estão inseridos dentro de todos os conceitos, dentro das jogadas ensaiadas, então é importante também a gente parar e pensar. Eu tenho algumas opções, eu tenho, por exemplo, uma opção de marcação, que eu teria que fechar mais o lado direito, dando saída ao lado esquerdo. Isso tudo a gente vai pensar. O Corinthians de hoje não é o Corinthians de ontem. Ele já venceu 2 partidas dificílimas, venceu o Fluminense, venceu o Atlético Mineiro hoje e vai com uma equipe renovada emocionalmente. Então, por isso, a gente vai pensar na melhor estratégia possível, sabendo que às vezes a gente monta estratégia e com 1 minuto de jogo você toma o gol e a tua estratégia muda, como foi o jogo do Botafogo. Então, tudo isso a gente vai pensar com calma. É isso, pessoal. Obrigado, Mancini. Valeu, obrigado.